Olha só, vocês sabiam que 90% das empresas brasileiras são empresas familiares? E vocês sabiam que 30% só passam de uma geração para outra? Engraçado como a gente não pensa nesse tipo de informação, de dados que estão na nossa cara todos os dias, né? Aí eu fico pensando, estava pensando na minha história, né? Estudando um pouquinho sobre isso. Todas as empresas que eu abri foram familiares, foram 5 no total. E como a gente demora para entender o quanto é importante profissionalizar essas empresas. Porque olha, um dos grandes erros das empresas familiares é não ter regras definidas. Às vezes a gente demora para dividir tarefas, para entender como funciona a logística, você vai vivendo, vai construindo, vai fazendo intuitivamente. Só que dá para profissionalizar, dá para aprender, né? Então, outro erro muito grave, misturar as contas pessoais com as contas da empresa. Aliás, isso é bem comum em muitas das empresas familiares. E aí você entra naquele embolamento de dinheiro e aí você não sabe se a empresa está dando dinheiro, se você está gastando mais do que deveria, enfim. Esse é um outro problema. Outro problema, conflitos pessoais. E aí a gente fala de um desenvolvimento de uma relação interpessoal, porque é natural que a cultura de uma família esteja ligada à cultura da empresa. E quantas empresas familiares, às vezes vocês até não montaram, mas vocês já trabalharam na vida de vocês. Percebem que pode ter uma diferença aí de trabalhar numa empresa familiar, que você precisa entender a cultura, até as tomadas de decisões. Às vezes as funções oficiais não são sempre as funções reais. Às vezes alguém que não tem uma função oficial dentro da empresa tem mais relevância a opinião dela e a decisão. Entende? Onde é interessante a gente começar a prestar atenção. E outra coisa que eu acho muito importante a gente prestar atenção, e que eu vi isso durante muitos anos que eu dei aula, eu tive uma proximidade muito grande com filhos de gestores, filhos de donos de empresas familiares, é quando a gente consegue quebrar um pouquinho ou trazer uma inovação. Os pais, os avós, normalmente são mais conservadores, o que é natural. Só que quando a gente consegue treinar, ensinar essas novas gerações e também a velha guarda, vamos dizer assim, os pais, os avós, que é necessário inovar, que o mundo de hoje não aceita mais empresas absolutamente tradicionais como são, a gente consegue boas estratégias. Então é isso que a gente precisa pensar e é isso que a gente precisa aprender. Quanto mais profissionalizada a empresa está, entendendo a logística do que é ter uma empresa familiar, o que é normal, aliás, o que é absolutamente saudável, mas que precisa ter regras, que precisa cuidar do dinheiro diferente, que precisa inovar e que precisa muitas vezes entender quais são as vantagens e as desvantagens de estar numa empresa familiar. E se a gente aprender a lidar com isso, eu digo que a probabilidade de sucesso de uma empresa dessa é muito maior do que de uma empresa que não é familiar. E a gente tem várias histórias. Tramontina é uma empresa familiar, a própria Casas Bahia é uma empresa familiar. Aqui no nosso estado a gente tem alguns exemplos de empresas familiares que estão conseguindo criar sucessões inteligentes. A Doces Momentos é um exemplo disso, a Fiat Enzo é um exemplo disso, o Grupo Enzo é um exemplo disso, que é uma empresa absolutamente familiar. Eu trabalhei lá, dei aula para algumas das pessoas que hoje fazem parte da gestão. Enfim, são muitas histórias para contar e lembre-se, vamos estudar, vamos aprender. O aprendizado faz a diferença. Beijo!